Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante deixar o meu abraço, deixar as minhas considerações a você que assiste aos meus vídeos. O meu muito obrigado e sejam sempre muito bem-vindos. Pois bem, hoje eu quero falar sobre um assunto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 17, que fala sobre a transfiguração de Jesus Cristo. Amém? Pois bem, o texto bíblico que nós vamos ler se encontra em Mateus, capítulo 17, que diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo ou me agrado. A ele ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximaram deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não tenha medo. Então eles levantaram os olhos e ninguém viram senão a Jesus. Pois bem, meus amados, essa passagem da transfiguração de Jesus Cristo, ela tem uma importância muito grande na vida dos apóstolos. Os apóstolos, depois de um ministério de 3 anos e meio aproximadamente, já chegando próximo à morte de Cristo, os apóstolos estavam muito entristecidos, porque sabia que ia ficar sem o seu mestre. Então, o Senhor Jesus chama 3 apóstolos e vai até o monte, né? Uns chama de Monte da Configuração, outros chama de Monte Tabor, né? Chegando naquele monte, o Senhor Jesus Cristo, ele se transfigura. O que significa isso? Se transfigurar. Ali, no sentido do momento ali, essa transfiguração é como se o Senhor estivesse dando uma degustação aos apóstolos do que acontecerá quando eles estiverem na glória, né? Quando eles partissem desse mundo e fossem morar no reino de Deus. Então isso era o quê? Uma prévia, né, da glória de Deus, uma degustação, né, para que eles entendessem que o que nós passamos aqui neste mundo, né, a obra que nós fazemos neste mundo em favor do reino de Deus, né, tudo que nós fazemos para agradar a Deus, como por exemplo a obediência, quando nós reconhecemos Ele como soberano, aquela obra de evangelização, de pregação contínua de 3 anos e meio, Ele estava dizendo: olha, tudo que vocês estão fazendo comigo, na íntegra, né, para
curar cego, ressuscitar mortos, caminhar de dia e de noite pregando a palavra, né? Sem um lugar certo para repousar a sua cabeça, tudo isso um dia será recompensável. E ali naquele momento o Senhor se transfigura, né? Se transfigura. Ali ele está o quê? Dando aos discípulos uma degustação, né? Uma degustação de como será o dia em que partir desse mundo. Amém? E dizendo a eles que ainda que ele morresse, né, de um calvário de 18 horas, de uma coroa de espinho na cabeça, bofetadas, cuspidas no seu rosto, pregos, cravos de cavalos, de casco de cavalos em suas mãos e em seus pés, crucificado em uma cruz, agonizando até a morte, e uma espada que traspassou de um lado para o outro, onde saiu sangue e água, ainda assim valia a pena para entrar no reino de Deus. Era isso que o Senhor quis explicar em relação à transfiguração. Não tem nada de espiritismo, morto, quem morreu não pode mais voltar aqui, você entendeu? Essa explicação da transfiguração é só simplesmente isso, que o Senhor estava mostrando um pouquinho, uma pequena degustação da glória de Deus, para que os apóstolos entendessem por que essa obra tinha que ser feita aqui e por que ela tinha que ser continuada pelos apóstolos, para que eles pregassem também o que Jesus ensinou a eles, para que outras pessoas também se salvassem e se tornassem também seguidores, discípulos de Cristo, se salvassem e que o Espírito Consolador, o Paráclito, também entrasse neles. E eles também tivessem o prazer, não só de degustar da glória de Deus, mas de ter ela por completo. Então, essa é a explicação da transfiguração. Amém? Espero que você tenha gostado. Se você gosta da palavra do Senhor, você deve ter algum amigo que precisa ouvir. Então envie a ele, compartilhe em grupos, né? Compartilhe em grupos. Envie a um amigo particular seu que você gosta muito. Não existe presente maior do que a palavra de Deus, porque ela tem poder para salvar, para libertar, para curar, para regenerar, ou seja, fazer uma limpeza por dentro e por fora, para justificar, santificar e depois glorificar, né? Para que possamos não só degustar da salvação, mas ter ela eternamente como herdeiros de Deus e co-herdeiros com os anjos. Que Deus os abençoe.